Perfeito. Então, obrigada, Leonardo. Bem-vindas, bem-vindos a todas, a todos. Tá tudo certo? Estão me ouvindo bem? Certo? Bom, estamos aqui para mais um dos nossos encontros sobre Dante. E lembrando que hoje é o primeiro encontro do terceiro módulo desse curso, dessa série de encontros. E esse terceiro módulo foca especificamente alguns, como eu chamei, me parece, no título, encontros infernais, ou seja, três, especialmente, dos muitíssimos encontros que o Dante faz na sua travessia, né, pelo inferno. Claro, Dante encontra muitíssimas pessoas, poderíamos escolher outros, obviamente. Eu também escolhi, escolhi três dos mais famosos, se não talvez os mais famosos dos infernos, e que também, digamos, de uma certa maneira, mesmo que não tenha lido até agora Dante, conhecem, compreendem na sua cultura de base, em geral, ou na sua formação, ou no seu imaginário, que são Francesca, na verdade, mi do conta che, olha, acabamos escolhendo Francesca, mas é Paulo e Francesca, né? Os dois amantes que agora veremos. Ulisse, então, Paulo e Francesca no canto quinto do Inferno, Ulisses no canto 26º, importantissimo, e Ugolino in un crescendo, digamos, uso una parola italiana, in un crescendo drammatico, bellissimo, mas drammatico, no finalzinho do Inferno, nos dois últimos cantos. Na verdade, Ugolino é mais se concentra no 34º, mas começa num canto anterior. Tá, mas vamos então, porque focar Paulo e Francesca, porque não poderíamos, digamos, fazer um curso de Dante, sem também, como dizer, nos pautarmos por uma certa, um lado também que estava presente nos outros dois módulos, mas que agora acho que vai ser amplificado, por um lado estético. Não digo meramente estético, porque da beleza das palavras, dos versos de Dante, porque sempre isso está presente em tudo que vimos de Dante, mas há pontos culminantes, não sei se se diz isso em português, peço desculpa, né, se às vezes eu misturo um pouquinho as línguas. Então, pontos mais de teor poético, linguístico, estético mais elevado. Com certeza, esse é um desses pontos. Então, eu vou direto a ler o canto em italiano, ovviamente faremos alguns comentários e veremos também as imagens eh, dedicadas a esse canto do encontro com Paulo e Francesca. Então, já estamos no segundo, só para contextualizar um pouco, no segundo círculo do inferno. Então, Dante e Virgílio já entraram no inferno depois de um acidentado percurso e acessaram o segundo círculo, onde são castigados as almas dos luxuriosos, ou seja, aqueles que pecaram por luxúria, então, pelo prazer carnal. Eu não vou comentar o que o Dante fala, porque é um canto, eu acho bastante também muito complexo, mas muito plano para entender, né? Até narrativamente. Né? Vamos ler. Desculpa, eu vou ler no meu livro, que é bem pequenininho, mas eu me acostumei a ele, tenho ele desde os 13 anos, tenho várias edições da comédia, mas esse aqui tenho uma afeição por ele. Canto quinto dell'inferno, così discesi del cerchio primario giù nel secondo, che men luogo cinghia, e tanto più dolor che punge a guaio. Stavvimi nos orribilmente, e ringhia,
Você pode mostrar a segunda imagem? Tá, eu vou comentar. Esamina le colpe nell'entrata, giudica e manda, secondo Caviglia. Então, não, desculpa, Leonardo, volta ao primeiro. Então, aí, Dante, a primeira imagem, por favor. Desculpa. Ele, na primeira imagem, Dante diz que, junto de seu guia, Virgílio, desce no segundo círculo, que Menloco Cinghia, que faz um círculo menor, mas aumenta a dor. Porque vocês lembram que o inferno é um funil. Ou seja, quanto mais desce, ou seja, quanto mais vais para o centro do inferno, que é onde está Satanás, ou seja, tem que percorrer todos esses vários círculos, esses vários graus de pecado do inferno, menos amplo é o lugar, men logo cinghia, mas muita mais dor, que stride, né, que punge a guaio, que faz sofrer. E já tem uma imagem antecipando do Doré, né? Antecipando pateticamente o centro, né? O ponto focal do canto, que é o encontro com os dois amantes, Paolo e Francesca, de que falaremos agora. Então podemos passar, mas já o Doré, que é um romântico, não vamos esquecer, o gravurista, né? O autor das gravuras famosíssimas da Divina Commedia no século XIX, já mostra, como dizer, antecipa, digamos, eh, narrativamente o centro nevrálgico do canto. E a figura, a imagem sucessiva é Minos, né, que é o primeiro dos vários juízes infernais. Está Minos, que foi mitologicamente o rei di Creta, um rei di fama di ser molto giusto, molto certo, e che Dante usa como outras figuras da mitologia grega como juízes infernais. É interessante porque que é um demônio, na verdade, né? E é interessante porque a partir de Malebolge, ou seja, do ponto onde o inferno, se possível, piora, que nós não vamos ver, o ponto específico, os diabos se mudam, não são mais os diabos importantes, digamos, as criaturas demoníacas importantes, se transformam, digamos assim, passam de figuras mitológicas monstruosas, porém providas de alguma nobreza, como Caronte, Minosse, Cerbero e outros, para aqueles diabos a que estamos acostumados da representatividade, da imaginação medieval, ou seja, aqueles com chifres, com rabo, com a forca, certo? Ou seja, essas criaturas diabólicas, demoníacas e diabólicas, ainda, embora diabos, ainda mantém uma certa nobreza. E Virgílio, que, lembrando, pertence ao mundo deles, se dá melhor com eles. Ele sabe conversar, argumentar melhor. Virgílio fica um pouquinho, digamos assim, perdido a partir de quando surgem os diabos cristãos, digamos assim. Mas não tem tempo agora para aprofundar isso. Vamos voltar. Então, Minosse. Horrível e Ringhia. Ringhia é quando rosna, né? Porque ele é um rei, foi rei de Creta, mas é um monstro também. Ou seja, assume feições animalesche. Ele examina as culpas na entrada das almas, vocês veem algumas almas lá, e julga e manda as almas no círculo que lhes compete, conforme ele envolve o rabo. Ele é um monstro, portanto tem um rabo dele, né? Ele é meio humano, meio bestial, e ele envolve o rabo dele no próprio corpo monstruoso dele, correspondendo ao círculo para o qual manda
as almas, e quanto mais baixo, pior a culpa e pior o castigo. E a immagine do Doré mostra isso. Dico che quando l'anima malnata gli viene dinanzi, tutta si confessa, e quel conoscitor delle peccata vede qual luogo d'inferno è da essa, cignesi con la coda tante volte, quantunque gradi vuol che giù sia messa. Sempre dinanzi a lui ne stanno molte, vanno a vicenda, ciascuno al giudizio. Dicono e odono e poi sono giù volte. Então vocês veem que Dante primeiro apresenta de forma quase escandalosa, traumática, chocante, a imagem monstruosa do Minos, que sem falar, porque ele não precisa falar, envolvendo o rabo ao redor do corpo dele, faz ação de julgar, de pesar literalmente as almas que ele conhece, né, cujas culpas ele conhece, e mandar para o círculo correspondente. Depois, isso em uma brevíssima terzina. Aí depois Dante explica melhor e usa várias terzine para explicar. Por quê? Porque não vamos esquecer que a Divina Commedia também é uma obra, de uma certa maneira, didática, né? Ela tem que mostrar o caminho da perder, como o homem pode se perder, a alma humana pode se perder, mas como também pode se redimir. Então é importante também essa explicação. Se vocês lembram da Vita Nuova, quando Dante apresenta, a gente leu aquela parte referente ao soneto Tanto Gentile e Tanto Onesta Pare, em que Dante, primeiro em prosa, apresenta a situação quase que fosse uma conversa, depois o soneto, a poesia, e depois ele faz uma, no caso do soneto Tanto Gentile, muito simples, mas as outras são mais complexas, outras poesias, faz uma exegese para explicar, né, a própria poesia e a situação. E esse mecanismo ele usa também, né, para a Divina Comédia, ovviamente sendo tudo em poesia, né? Então ele diz, então dico é um verbo de assertivo, ou seja, eu digo, ou seja, eu quero explicar, digo, que quando a alma mal nascida, né, fica na frente de Minos, ela confessa suas culpas, que Minos, no entanto, já conhece. E aquele conhecedor dos pecados, porque ele foi rei, né, um grande rei, portanto ele sabia pesar e julgar, sabe ver qual é o lugar que essa alma vai ter que ir. Ele se envolve com o rabo tantas vezes quantos círculos ele, mais para baixo, que giù aquela alma tem que ir. Sempre há muitas na frente dele, perdão, muitas almas penadas. Elas se revezam, vanno a vicenda, da ideia de uma turma que não termina nunca, cada uma para o julgamento. Dizem e ouvem e depois vão para baixo. Tá bom, continuo lendo, tá? O tu che vieni al doloroso spizio, disse Minosa a me quando mi vide, lasciando l'atto di cotanto offizio, guarda com'entri e di cui tu ti fide, non ti inganni l'ampienza dell'entrare. E il duca mio a lui, perché pur grite? Non impedirlo suo fatale andare, vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare. Então, Minoss, ele fica, como muitas outras almas durante a travessia di Dante, ele fica estupefato, surpreendido no primeiro momento pela presença de Dante, porque reconhece que ele não é uma alma danada, é vivo. Então ele suspende por um momento a ação dele e quando mi viene naquele momento si dirige a Dante, inclusive com uma fórmula retoricamente alta, áulica, o tu che vieni. Se vocês lembram de Farinata, também Farinata usa essa fórmula retoricamente alta para, apesar da arrogância dele, in parte também pela arrogância dele. Ele sabe manusear a língua nos seus altos registros para se dirigir a Dante. Então, Minosse porque os diabos, aqueles cristãos, não usam essa retórica, não sabem, eles são mais mecânicos, digamos, né? Aqui, as escrituras demoníacas que remetem à literatura clássica, elas têm uma grandeza, apesar de ser maus, né? Bom, aí
Minosse sospende esse atto e, lasciando l'atto di condanna d'ufficio, e diz para Dante, guarda, é como em português, tome cuidado, né? Em italiano, guarda é olhe, que ainda pode se traduzir, olhe como você entra em quem você confia, que é o seu, colocando uma dúvida cativa, né? Ma com Virgílio, ou seja, toma cuidado, mas guarda é mais em português mantém essa duplicidade, né? Então, não se deixe enganar porque a porta é grande, né? A porta do inferno é grande, a entrada é grande, mas é o meu guia, Duca, né? Aquele que me conduz. Vocês veem que Virgílio responde, né? Com grandeza para ele. E por que você, no entanto, você grita com ele? Não impeça a sua andança fatal. E risponde de uma fórmula, porque o nome de Deus nunca é pronunciado no inferno, obviamente, e diz: se quer assim, ali, ou seja, no paraíso, Deus que quer, onde se pode aquilo que se quer, e não pergunta mais, né? Ou seja, Virgílio responde no mesmo tom para Minosse, Minosse não fala mais nada, e o Dante e o Virgílio continuam sua andança. E aqui vou continuar a lettura com um verso che entrò no italiano comune, le dolenti note. Vamos ler e depois comentar. Ora incomincia le dolenti note a farmi sentire. Or son venuto là dove molto pianto mi percuote. Io venni in luogo d'ogni luce muto, che mugghia come fa mar per tempesta, se da contrari venti è combattuto. Então, Dante começa com esse verso famosíssimo, né? Agora que começo a ouvir as notas doloridas, agora cheguei onde muito pranto me scuote, me percuote, batte em mim, onde se chora muito. Eu cheguei em um lugar privado de toda a luz, ou seja, totalmente escuro, che mughia, come si fa? Che muge, che faz aquele. Quando o vento passa durante uma tempestade em cima do mar, vocês todos conhecem esse barulho, né? Quando o mar, combalido pela tempestade, é combattuto, então, por ventos contrários, quando os ventos se chocam, né? Agora, voltando àquele verso famosissimo, Le dolenti note. Então, è importante lembrar, dunque, a Divina Commedia è uma obra eminentemente, assim como a obra di Dante in generale, ma especialmente a Divina Commedia, sinestetica por excelência, ou seja, ela mobiliza todos os nossos sentidos, ao raciocínio, a mente, o intelecto, mas também os sentidos, ou seja, até uma maneira de aprender o bem, o mal também pelos sentidos. Dante não exclui essa maneira de aprender a realidade, né? Então, Dante, o inferno é um lugar que se manifesta Dante antes pelo ouvido do que pelo olhar, porque na verdade é um lugar escuro, sombrio, cheio, privado de luz, mas onde se ouve o resultado, a consequência, digamos, dos pecados cometidos, porque as pessoas se lamuriam, choram, gritam, como se fala, blasfema a Deus. Portanto, quando Dante dice le dolenti note, não é as notas que fazem mal, é como se fossem notas musicais, de som, que ele, antes de ver a ação, as almas, claro que depois Dante se acostuma à escuridade, né? Mas antes ele ouve, começa a ouvir esses barulhos, esses ruídos infernais. E, portanto, se dá conta, digamos, e nos diz, do grande choro, do lugar de grande sofrimento, que é o inferno. Agora, nesse momento, digamos, agora que cai a ficha, poderíamos dizer. Então, um lugar, então, sem luz, como o mar na tempestade, né? Onde se ouve aquele barulho do vento, né? Que uiva, acho que se diz, né? Leonardo, se puder, a próxima.
La bufera infernale, essa é uma imagem do Doré que mostra essa, que agora vamos ler, esse, que Dante e Virgílio, em cima a um penhasco, quando Dante acostuma sua vista à escuridão do inferno, começa a ver esse imenso círculo, esse remoinho de almas que gira, passando costantemente em círculo e passa na frente deles costantemente, se chocando, se batendo, chorando, gritando. Vamos fazer falar, essa se chama la bufera infernale, a tempestade infernal. Deixa. Ah sì, infatti, la bufera infernal che mai non resta mena gli spiriti con la sua rapina, voltando e percotendo, li molesta. Quando giungon davanti alla ruina, quivi le strida, il compianto, il lamento, bestemmian quivi la virtù divina. Intesi che così fatto tormento enno dannati peccator carnali che la ragion sommettono al talento. E come gli stornei ne portan l'ali nel freddo tempo a schiera larga e piena, così quel fiato gli spiriti mali. Di qua, di là, di giù, di su li mena. Nulla speranza li conforta mai, non che di posa, ma di minor pena. Então ele diz, então, a bufera ou a tempestade infernal, que nunca para, leva os espíritos, as almas, com sua força, com sua rapina, né? A força da sua violência, com sua violência, girando e batendo neles, os faz sofrer. Quando essas almas, questi spiriti, passam na frente do penhasco, ruína é um penhasco, aquela é realmente a imagem que a gente acabou de ver de Doré, que Dante e Virgílio estão parados para ver esse espetáculo imenso, né, que tem uma sua grandeza desses espíritos que viram sem nunca parar e se chocam continuamente, levados pelo vento infernal. Quando eles passam na frente do penhasco, aqui nós, né, ouvimos os gritos, o choro, a lamentação, as blasfêmias. Eu entendi que a essa pena são condenados os pecadores carnais, aqueles que submetem a razão ao desejo. Lembrando que para Dante, leitor de São Tomás, leitor de Aristotele, la lussuria, então, è un peccato di incontinenza, ossia il peccato carnale, che pode condenar as almas, è un desvio da alma razional, l'anima concupiscente, che di una, por causa che agora veremos, che a própria Francesca explica de uma forma maravilhosa, não conseguem, digamos assim, pautar embriagar, controlar seu desejo, deixar que seus desejos sejam controlados pela alma racional, pela mente, e, portanto, se desviam do correto caminho, cujo objetivo final deveria ser Deus. Le anime incontinenti podem ser não somente os luxuriosos, a gula e outras que veremos de que Dante fala no inferno. O primeiro pecado que ele representa, ou seja, o menos grave, porque quanto mais estamos no começo do inferno, lembra do funil, menos o pecado grave é a luxúria. Lembrando que Dante foi apaixonado também carnalmente por Beatrice, até, digamos, se converter esse amor que poderia ser destruidor. Lembramos de Guido Cavalcanti. Vocês veem que quando eu pensei no curso, eu pensei também, quando a gente fosse ler os cantos, retomar alguns pontos cruciais que a gente, de que a gente falou nos encontros, né? Lembrando, então, dessa possibilidade, dessa potencialidade do amor, também do amor como alguma coisa que salva, mas alguma coisa que pode perder o homem, que está também no núcleo formador do Stil Novo, do qual o próprio Dante foi o mais importante junto di Cavalcanti.
E aí uma imagem também de animais, eu lembro quando a gente, lá atrás, né, alguém perguntou sobre a presença da natureza, dos animais, em particular na Divina Comédia, é cheio de referências, tanto mitológicas quanto de observação da natureza, né? E, sobretudo de aves, né, de pássaros. E ele fala como os pássaros que são levados pelas asas durante o inverno, segundo não se diz matilha, não lembro como se diz no caso das aves, enfim, assim fazem essas almas. E aí um verso bellissimo che dà idea dessa violência, né, do vento a qual eles são submetidos, as almas são submetidas de qua, de giù, di là, di giù, di su limena, para lá, para cá, de cima, de baixo, o vento leva eles. Nenhuma esperança, eles não têm nenhuma esperança, não digo de parar, mas de uma pena menor, ou seja, eles são condenados para sempre a isso. E come gruvan cantando l'orlai, facendo in aria di sé lunga riga, così vidi venir, trendo guai, ombre portate dalla detta briga. Eu vou mais um pouquinho mais rápido para chegar, Francesca. Então, ele vê como as gruas, né, que compõem uma linha, né, assim como, ou seja, seguindo uma ordem, assim eu vi e fazendo com aquela voz que parece anunciar problemas no passado, as vozes dos pássaros, das aves, eram interpretadas pelos indovini, né? Para saber se haveria sorte ou azar, né, na vida, nos momentos históricos importantes, enfim. Eu vi sombras levadas pelo vento, perché io dissi, maestro, chi sono quelle genti che Laura Nera si gastiga? E le pergunta a Virgilio che sono. La prima di color di cui novelle tu vuoi sapermi, disse quegli a lotta, fu imperatrice di molte favelle, a vizio di lussuria, fussi rotta che il libito felicito in sua legge, per torre il biasmo in che era condotta. E l'esse Miramis, di cui si legge che succedette a Nino e fu sua sposa, tenne la terra che il soldan corregge. L'altra è colei che s'ancise amorosa e ruppe fede al cener di Sicheo. Poi è Cleopatras lussuriosa. Elena vedi, per cui tanto reo tempo si volse, e vedi il grande Achille che con amore al fine combatteo. Vedi Paris, Tristano e più di 1000 ombre mostrommi e nominommi a dito, ch'amor di nostra vita dipartille. Poscia che io ebbi il mio dolore udito nomar le donne antiche cavalieri, pietà mi giunse e fui quasi smarrito. Aí intervém Virgílio respondendo à pergunta de Dante, que quer saber quem são, nomeia, cita alguns amantes, algumas e alguns amantes famosos da antiguidade. Então, ele cita Semiramis, né, que foi rainha, imperatriz da Pérsia, de molte favela, ou seja, ela reinou em uma terra tão grande em que se falavam várias línguas. Existe uma lenda sobre essa rainha, sim, soberana, que diz que ela foi tão luxuriosa que ela se apaixonou pelo figlio, Nino, e l'esse Miramis, di cui si legge, è una lenda, ma accreditata por Dante, che si apaixonou pelo figlio Nino e fez uma lei para tornar possível casar com o filho, fez uma lei que autorizava isso. E para Dante, lembrando que Dante é faltou da ordem legal romana, ou seja, não se pode mudar a lei por um desejo pessoal e por um desejo, nesse caso, luxurioso. Ou seja, além do pecado de luxúria, Semiramis é uma subvertidora da lei. Bom, indo para frente, tá? Depois, l'altra è colei che s'ancise amorosa e ruppe fede al cenere di Sichè. Non è nomeada, ma ella è Didone, Dido, che na Eneida, ela, ela conhece Enéas, che fugindo di Troia chega nas costas da atual Líbia, né, na Cartago, cuja rainha é Didone, e Didone tinha sido mulher
apaixonadíssima de Siqueo, e quando ele morreu, ela tinha feito uma promessa de nunca mais casar. Só que, quando ela conhece Enéas, os fatos, digamos, divinos, devem fazer com que ele e os dois se apaixonem, depois Enéas pare ali, e depois, digamos, faz parte de um jogo dos deuses, apesar dos contrariando em parte ou combinando com os desejos, o fato humano. Portanto, ela se apaixona por Enéas. Enéas fica um tempo lá em Cartago, mas a um certo ponto ele deve continuar na sua missão, na sua viagem, porque qual é a missão de Enéas? Fundar Roma, na Eneida, e depois em Dante, em todos, na verdade. Portanto, ele não pode ficar com Didone. E aí ela se mata, ela se queima, enquanto Enéas, com seus navios, deixa Cartago e a rainha, ela se mata. Bom, Didone é um dos personagens mais bonitos, porque é nobre também. Ela não é exatamente uma luxuriosa, ela se apaixona como Semiramide. Ela se apaixona por Enea, mas o fato dela é contrário à vontade divina de fundar Roma, né? Também não vou seguir falando nisso. Depois Cleopatra, bom, aquela que quase destruiu, por ter seduzido Antônio, Império Romano. Helena, né? Per cui tanto tempo Reo si volse a guerra Ilíada, né? A guerra di Troia. E depois Achille, que combateu, como aqui, essa é uma citação de Ovídio, né? Paride, que é aquele que fez o julgamento de Paris, escolheu Vênus, né? Entre as deusas mais bonitas, gerando, digamos, indiretamente a guerra de Troia. Tristano, até agora a gente só viu personagens clássicos, digamos, ou mitológicas. Agora, mas não tem somente esses, está se preparando para Francesco, ou seja, para a contemporaneidade, Paulo e Francesca, para a contemporaneidade de Dante. Tristano, né? Tristano e Isotta, perdão, eu misturo com italiano, na verdade, a dupla de amantes proibidos, né, do ciclo bretão, né, ou seja, moderno. E più di 1000, e mi mostrò mais de 1000 almas, nomeou e mostrou com o dedo. Depois que eu vi Virgílio nomar le donne antiche cavalieri, esse verso é retomado no começo famosissimo, no começo do Orlando Furioso por Ariosto. As damas antigas e os cavalheiros, ou seja, os representantes do amore cortese, eu fiquei comedido e quase me perdi, porque Dante não é indiferente, ele fica participando da dor, da tristeza, ele tem momentos de compaixão autêntica e outros em que ele não manifesta compaixão nenhuma. Não temos tempo aqui, né, de falar disso, mas nesse caso ele já prepara o momento de grande perturbação sentimental e emotiva que ele sente a conhecer, ao falar com Francesca. Io cominciai, poeta próxima, sim. E aqui é quando ele repara nesse casal que é diferente dos outros, se destaca nessa bufera infernale, che sono Paolo e Francesca. Io cominciai, poeta, volentieri parlerei a quei due che insieme vanno e paiam-se al vento esser leggeri. Eu falaria com prazer aqueles dois que estão no vento tão leves, parecem tão leves e que estão juntos, né? Eles estão juntos. Vamos notar que essa é a primeira única vez em que Dante, digamos assim, apesar de condená-los, eles estão no inferno, concede algo de humano, algo de confortante a almas penadas. É uma escolha de Dante, evidentemente, de Dante autor. É como se Dante se colocasse no lugar de Deus, né? Sim, eles estão castigados, mas
o amor deles foi tão grande que merece, pelo menos, um conforto, ou seja, estar juntos. É muito importante isso, e lembrando de tudo que dissemos a respeito do percurso, a trajetória do amor cortese em Dante, a partir da experiência de Arnaut, com Nostinovo, Guinizelli, Cavalcanti, eccetera. Egli a me. Vedrai quando saranno più presso a noi e tu allora li priega per quell'amor que emana ed ei verranno. Então, quando eles estarão mais próximos de nós, vocês lembram que é um círculo, né? A bufera passa, repassa na frente deles. Então, quando eles se aproximarem, você chama eles, e eles vão, em nome do amor, e você vai ver che eles vão vir. Se tosto come il vento a noi li piega mossi la voce, o anime affannate, venite a noi parlar, s'altri non niega. E Dante faz exatamente isso. Quando o vento os leva mais próximos da ruína, daquele penhasco, chama em nome do amor, e o anime affannate, cheia de dores, de dor, ou seja, com um apelativo cheio de compostura, respeito e também compaixão, ou seja, algo, um sentimento bem humano, se é permitido. E aqui começa a parte mais bonita, mais famosa, comovente, che todo mundo sempre chora un pochino quando lê. Tá. Quali colombe dal desio chiamate, con l'ali alzate, ferme al dolce nido, vegno per l'aere dal voler portate, cotali uscir dalla schiera oveddido, a noi venendo, per l'aere maligno, sì forte fu l'affettoso grido. Então, como as pombas chamadas pelo desejo do ninho, com as asas paradas no ar, e na frente do ninho doce, porque é o lá, inclusive existe uma observação baseada na natureza que as pombas, desculpa, elas formam um casal, formam casais persistentes, desculpa, no mundo animal, né? Não por acaso a pomba é sinal da fedeltà, né, e do amor. Então, como as pombas, elas passam no ar, levadas pelo desejo, esses daqui, esse casal, saíram dessa fila onde está Didone, né, e chegaram a nós, passando esse ar maldoso, cheio de mal, né, que é a bufera final, tão forte foi o, o meu pedido afetuoso, cheio de afeição, de humanidade, porque Dante se dirige a ele com verdadeira participação. Aí começa, Francesca começa logo a falar, o animal grazioso e benigno, perdão, deixa eu colocar o animal grazioso e benigno che visitando vai per l'aere perso, noi che tignemmo il mondo di sanguigno. Se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace, poi c'hai pietà del nostro mal perverso. Di quel che udire che parlar vi piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento, come fa, ci tace. Siai della terra dove nata fui, sulla marina, dove il po' discende per aver pace coi seguaci sui. Bom, ela se dirige a Dante com também o alto tom retórico e nobre, sempre precedido por essa interjeição o, né? Que é da linguagem latina, mas é também da linguagem cristã do começo, daquele latim misturado com o italiano, com o vulgar do latim, das escrituras. Existe um texto maravilhoso de Auerbach sobre isso, di che non vou falar agora. Mas então, Francesca, como uma grande dama que ela foi, vamos ver quem ela foi, se dirige a Dante cheia di cortesia. E ela, che non tem nada, ela está perdida nell'aere perso, ela oferece, como segundo as leis da cortesia, ela oferece algo a Dante, só que ela não tem, obviamente. Ela diz o ser humano, animal, algo vivo, né? Ela se dá conta que ele é um ser humano, não é uma alma penada, ou seja, não é morto, né? Cheio de graça e de amor, desculpa, che vai visitando no inferno e se ha carregado
Nós que pintamos o mundo de sangue, porque o sangue, a cor do sangue, o vermelho, é associado ao desejo, ainda hoje, né? O vermelho é uma cor problemática, digamos assim, e é associada à luxúria, né? Ao sangue. E reparando que ela usa uma palavra visitando, ou seja, como se fosse um gesto di nobrezza, come posso dire, non necessaria por parte di Dante. Dante ela trata Dante come un signor, come ele è di fatto, ma come se fosse uma visita di cortesia. Se o rei do universo, seja Deus, cujo nome não pode ser pronunciado, fosse nosso amigo, nós rezaríamos pela sua paz, já que você tem compaixão de nós. A palavra paz é importantíssima porque é tudo que segue agora remete à ideia de paz, que é o bem principal, inclusive no amor. Ou seja, quando a pessoa amada se encontra com a pessoa que ama, se encontra com a pessoa que ama, o resultado é a paz do espírito, a paz dos sentidos, né? E é tudo uma metáfora, uma imagem dessa situação de grande pacificação, e ela, a partir de como ela descreve o lugar onde ela nasceu. Então, ela fala, nós vamos falar a você, usa o vós, inclusive, nesse momento que o vento está nos parando. Ou seja, Dante até concede um pequeno conforto, além, para contar, né? Para que Francesca possa contar do vento, um conforto do vento, para que Francesca possa contar a vida, o que aconteceu com ela. E ela fala: a minha terra, a cidade em que eu nasci, está deitada, então sempre a cidade de paz, onde nas fortes fozes do rio Po, per aver pace, quando o Po desemboca no mar, per aver pace, para se pacificar com seus afluentes. Ela é Francesca, na verdade, nata a Ravenna, Francesca da Polenta, il nome, la polenta, sappiamo che cos'è, ma è una famiglia aristocratica antica italiana da epoca, e casò con, chamada Francesca da Rimini, perché ela, quando casò com Gianciotto Malatesta, agora vamos ver, e che era o senhor di Rimini, che è una cidadezinha lá perto, é uma cidade litorânea, em que Fellini nasceu, inclusive. Se alguns viram de vocês, alguns de vocês viram os filmes de Fellini, I Vitelloni, Amarcord, Rimini è una cidade, foi um centro, inclusive, de cultura medieval e renascentista, tem uma igreja, uma basílica renascentista do Leon Battista Alberti, maravilhosa, enfim. Aí começam as três famosas terzine, né, em que Francesca fala do amor segundo a lógica do amor cortese. Amor ch'al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor che nulla amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte, che come vedi ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte, Cain attende, che a vita ci spense. Queste parole da loro ci fur porte. Então, essas são as tercinas, algumas tercine das mais famosas da literatura italiana, em que Francesca resume Dante, Francesca, de uma forma absolutamente perfeita, digamos, a essência do amor cortês, aquele precedente à conversão de Dante ao amor para Beatrice, ou seja, superado, sublimado para Beatrice Anjo e para Deus. Mas Francesca é ainda uma grande senhora medievale, ou seja, ela ainda é completamente refém e vítima, mas na verdade ativa participante do amor cortês, aquele que Dante também compartilhou, cuja lógica, cuja teoria Dante também, lembrando no começo do Stile Novo, da trajetória do amore di Arnauta, Dante participou. Per cui, por isso,
Francesca diz amore che immediatamente si prende ao coração gentil, ou seja, ao coração que segue as regras da cortesia, se tomou esse daqui, ou seja, Paulo, essa alma que está comigo, da bela figura que eu fui, que me foi tirada de mim, ou seja, da minha beleza, e ainda a maneira como essa vida me foi tirada me ofende. Bom, vamos terminar de ler, depois vamos comentar. Amor que não deixa nenhum ser amado não amar, me tomou da bella pessoa dele piacere del costui piacere. Piacere è una parola francese che vem da língua poética francesa e quer dizer beleza. Ou seja, a própria Francesca frisa a importância da beleza nesse sentimento de amor sincero, autêntico que ligou e ainda liga os dois. Me tomou de uma forma tão forte que, como você vê, ainda não me deixa, porque eles estão juntos, como as imagens do Ré mostram. Amor nos levou a uma única morte. Caína espera quem? Aquele que nos matou. Caína é o círculo do inferno, um dos mais feios, digamos assim, de todo o inferno, aquele que está mais próximo de Satanás, em que vai, para qual vai o marido de Francesca, que matou eles, ao descobrir que eles o traíam. Porque acontece que Paulo era irmão de Gianciotto, do marido de Francesca, ou seja, ela não somente era adúltera, mas era também cunhada de Paulo. Paulo é uma figura, os dois, a história de Paulo e Francesco é uma história de verdade, que provocou um certo escândalo na vida medieval da época, foi conhecida, muito conhecida na Itália inteira, e parece, ou seja, tem provas que Paulo foi, nos anos 80 do século XIII, ou seja, Dante já era jovem, mas já existia, foi exerceu uma carga política em Florença. Tendo muita boa fama, né? Aí, depois, voltando a Rimini, aconteceu isso, que ela e ele, a mulher di Gianciotto, enfim, se apaixonou pelo bello Paolo. Gianciotto, inclusive, diz a lenda que era feio, era, coitado, era deforme, enfim, mas, enfim, são aquela... fazem parte também da mitologia da história, digamos, como é contada, mas, enfim, os dois se apaixonaram e Gianciotto descobriu e os matou. Só que Gianciotto, porque ele vai, ainda não está morto, porque senão ela não usaria o futuro, né? Mas por que ele irá para Caína? Porque ele fez segundo Francesca, mas avvalorado por Dante, ele fez um pecado ainda pior que aquele de Francesca, de Paulo e Francesco, ou seja, ele não respeitou as leis do amor cortese, que é aquele que amor che nulla amato mar perdona, amor che cor gentil ratto s'apprende, ou seja, se os casamentos eram combinados, rarissimamente sendo previsto amor no casal, agora, ao mesmo tempo, ali tem um problema, porque o casal se casa na frente de Deus, a religião, e tem que ficar junto sem se trair, especialmente a mulher. Mas se existe uma lógica anterior a isso, ou colateral a isso, que ao mesmo tempo enaltece e enobrece l'amore vero, e l'amore vero, cortese, segundo as regras cortesia, não é pelo marido ou pela mulher, como é que isso se resolve? Então, como se resolve? Então, na verdade, não se resolve. Se resolve assim, que Paulo e Francesca vão para o inferno, apesar de Dante, como homem, digamos, de uma certa maneira, isentá-los de culpa, né? De uma culpa de nobreza, de falta de nobreza, mas, ao mesmo tempo, os condena ao inferno, porque a mensagem tem que ser clara, né? Come si risolve? Non si risolve e
ou seja, Dante dá uma solução poética, como dissemos quando falamos de Beatrice, articulando, né, essa criação da mulher anjo, né, com base fortíssimas na tradição da literatura cortês, né, na filosofia aristotélica, etc., na teologia, mas, por exemplo, como dissemos, Petrarca deixa em aberto a questão no canzoniere dele, perdão, vou desligar o celular que deu um sinal de vida, esqueci, perdão, de ligar. Que até o celular que mata verdadeiramente o amor, né? Nem Dante, né? O inferno. Bom, quando io intesi quell'anima offense, chinai il viso e tanto il tenni basso, finché il poeta mi disse: che pensi? Quando risposi, cominciai, o lasso, quanti dolci pensier, quanto disio menò costoro al doloroso passo. Poi mi rivolsi a loro e parlai io e cominciai. Francesca, i tuoi martiri a lacrimar mi fanno tristo e pio. Ma dimmi, al tempo dei dolci sospiri, a che e come concedette amore che conosceste i dubbiosi desiri? Aí Dante fica muito, quando ele entende, né, aquele sofrimento todo, ele baixa a cabeça e mantém ela baixa até que o Virgílio pergunta o que você pensa, porque Dante dá a medida do tempo, vocês veem, não é uma coisa mecânica, só para ser representada poeticamente. Ele busca e consegue, não entender, representar, sugerir um tempo físico, um tempo real da ação, da reação de Dante àquilo que ele acaba de entender, de saber pela boca de Francesca. Quando faz parte dessa lógica, o quando, então, no momento que eu respondi, porque ele não consegue responder imediatamente, ele fica reflexivo, eu comecei, no, che o il laço, pobre di me, é uma expressão assim que demonstra o sofrimento de Dante, a comparticipação de Dante ao sofrimento de Paulo Francesco. Quantos pensamentos doces, quanto desejo levou eles a essa morte. Depois eu me dirigi a eles, ou seja, ele não fala mais com Virgílio como intermediário, ele lembrando que o trajeto de Dante é um trajeto de auto-redenção, de autoconhecimento também. Então, mais vai para frente, obviamente, com momentos em que ele volta um pouquinho atrás, avança, volta atrás, mas é um caminho para frente, de aprendizagem. E fala, e falar io, ou seja, eu falei, eu Dante, sem a intermediação de Virgílio, é o Dante cristão, né, que diz: Francesca, os teus sofrimentos me deixam muito triste e contrido, mas me diga, quando vocês se amavam de dolci sospiri, como e de que maneira e como amore concedeu que vocês conhecessem seu sentimento? Che de repente vocês podiam ter dúvidas, né? E quella a me. Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, e ciò salto, dottore. Ma sa conoscere la prima radice del nostro amor, tu hai cotanto affetto. Dirò come colui che piange e dice. Noi leggiavamo un giorno, per diletto, di Lanciallotto, come amor lo strinse. Soli eravamo e senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso esser baciato da cotanto amante, questi, che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Quel giorno più non vi leggemmo avante. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangea, sì che di pietade io venni me, così come io morisse, e caddi come corpo morto cade. Então, deixa eu beber um pouquinho de água. Aí Dante faz a pergunta direto a Francesca e Francesca se dirige a ele e agora de uma forma mais próxima, digamos, diz, primeiro diz, não existe dor maior do que ele se lembrar da felicidade durante quando não tem mais, nella miséria, né? Na falta dela. E isso o seu guia
Virgílio sabe muito bem. Por que Virgílio sabe muito bem? Ele que escreveu de Didone, por exemplo, da Eneida, ele conheceu bem eh, o sentimento amoroso e também o sofrimento que ele pode levar. Mas se você quer conhecer a primeira raiz do nosso amor, você tem tanto afeto, ou seja, uma afeição tão grande, tão genuína, eu direi como juntando choro e fala, porque, claro, o sentimento a re- reviver isso é tão forte que Francesca, pelo que diz Dante, fala e chora ao mesmo tempo. Francesca, vamos ver depois Paulo, tá? Que até agora, e vai ser assim, não diz uma palavra, né? E aqui tem uma imagem de Doré que reproduz, como se fosse um flashback, o momento exato em que ele beija Francesca. Bom, um dia nós líamos por prazer, ou seja, de forma muito inocente, porque lembrando que eles são cunhados, então eles têm uma proximidade que diferentemente não seria permitido. Nós líamos do amor de Lancelot, lembrando que o Lancelot e Ginevra, acho que vocês conhecem, né? O ciclo bretão, o ciclo, ou seja, do amor cortês segundo a literatura bretã, a Ginevra, rainha, mulher de rei Artù, che è o rei a qual o Lancelot deve obbediência. Os dois se apaixonam, mais um casal que se apaixona sem dever e consomem seu amor, né? É a legenda faz parte do ciclo das lendas da poesia de amor francesa bretã. E era é, esse ciclo também estava na literatura, conforme vimos, né, na trajetória do amor em língua vulgar, né, da tradição literária em língua vulgar, já há mais de 100 anos, ou seja, era um clássico, né, moderno. E nós estávamos lendo por prazer como Lancelot se apaixonou por Ginevra. Estávamos sozinhos, sem nenhuma suspeita, né? É, mas várias vezes os olhos, aquela leitura, levou nossos olhos a nos encontrar, porque à medida que eles leem, eles se reconhecem nesse amor. E começa, eles estavam sem suspeita, começa a duvidar, e dubbiosi sospiri, senza sospetto, alcun sospetto, e scolorò il viso, o nosso rosto perdeu as cores. Mas foi um ponto especialmente que nos venceu, um ponto específico da lenda bretã. Quando nós lemos, perdão, é muito, a gente observa aqui a habilidade poética imensa di Dante em saber misturar os registros linguísticos. Quando lemos os lábios desejados, a boca desejada, riso, é rosto, boca, é um latinismo, ovviamente. Ser beijado por tanto amante, porque a um certo ponto Lancelot beija Ginevra, esse daqui, ou seja, Paulo, que nunca será dividido de mim, nunca será separado de mim, me beijou a boca, tremendo todo. Os dois. Vamos. Galeotto foi o livro, aquele livro foi. Galeotto, esse também é um verso que passou no italiano, né? A gente usa Galeotto, que é o nome de pessoa. Galeot é um personagem da lenda bretã que favoreceu os encontros clandestinos de Lancelot e de Ginevra. Só que Dante usa Galeotto como responsável, ou seja, aquele livro fez o papel do Galeotto, dessa personagem, favorecendo o nosso amor clandestino, adúltero. Nunca mais lemos nele e deixa uma suspensão que é mais eloquente de qualquer descrição, obviamente, né? Nunca mais lemos o livro, por quê? O que fizemos? Substituímos a realidade, o livro pela realidade. Então, esse é o grande erro e o grande pecado de Francesca, que ela se deixa levar pela literatura, de uma certa maneira. Ela é Paulo, mas ela que tem voz aqui, né?
substituir alguma coisa que não se deveria fazer pelo prazer da literatura. Então, além de toda a parte humana que tem, o drama humano para a Francesca, tem isso também. Lembrando do que dissemos a respeito do itinerário, da reflexão a respeito da poesia, do itinerário da poesia, desculpa, amorosa em língua vulgar, das origens, ou seja, dos franceses provençais até Dante. E para voltar àquela coisa de riso, lembrando que enquanto Dante está no domínio da literatura, ou seja, quando ele está descrevendo Paulo e Francesca que lê junto de Lancelot e Ginebra, ele usa a palavra riso, que é uma palavra, um latinismo áulico, nobre, literário. Então, quando Paulo beija Francesca, ele usa a palavra boca, que é uma palavra concreta, carnal, sensual, só para vocês terem ou seja, da literatura para a vida. Só para vocês saberem, Petrarca nunca usa a palavra boca em todo o canzoniere. É uma palavra para Petrarca muito carregada sensualmente. Então ele não usa, mas Dante usa conforme os registros e as ideias. É muito forte essa mudança em uma única terzina. Enquanto das almas falava, ou seja, Francesca, o outro chorava. Paulo só chora. De forma que eu desmaiei, comovido, como se eu morresse, e caí, é a última imagem de Doré, né, a gravura, Leonardo, se puder mostrar, acho que coloquei, né? Mostra Dante. Ah, não, tá, perdão, então não coloquei. Tá, é uma última gravura em que Dante aparece deitado no penhasco, porque ele desmaia. Ele desmaia várias vezes, viu, no inferno, porque ele fica tão combalido, tão comovido. E essa forma de manifestar seus sentimentos faz parte desse trajeto que ele tem que cumprir de sofrimento. E depois ele volta à vida, né? E cade come corpo morto, cade. O episódio de Paulo e Francesco, ovviamente, é um dos mais famosos de toda a obra, e eu coloquei, existem inúmeras imagens, inúmeras representações, eu fiz só um apanhadinho para vocês, né? Esse do William Blake, que mostra os luxuriosos, a bufera, né? O círculo dos luxuriosos, que passa na frente de Dante, depois Ingres, que mostra o famoso beijo de Paulo e Francesca com a sombra de Gianciotto, que tem também na gravura de Doré, né? Que também isso remete a uma interpretação, né? Que, bom, vamos ver agora com as perguntas, mas de qualquer jeito, o importante é o momento do beijo, vocês veem Francesca como uma senhora, um rosto raffaelliano, um rosto totalmente rinascimentale. Depois eu coloquei Ari Scheffer, alemão, sempre romantico, né? Os dois, como se fala, avvinghiati, né? Na bufera infernale. Podemos para frente, uma estátua de Rodin, sempre Paulo e Francesca, a mesma coisa, né? Todos tentando reproduzir esse movimento da carne dos dois amantes. E não sei se tem mais. Ah, sim, Rossetti, Dante Gabriele Rossetti, como eu falei uma vez, já citei o pré-Raffaellite, esse movimento de artistas pré-românticos, entre romantismo e simbolismo, perdão, ingleses, que foi iniciado por um filho de um refugiado político italiano, que se chamava, não Daniel, depois Dante Gabriele Rossetti, que era filho de um italiano que morava na Inglaterra porque era filho de refugiado político, exilado político, porque era o momento em que na Itália, na Europa, se estavam fazendo os estados nacionais, na Itália também. Então, então aqui, desculpa, Dante e Virgílio no meio, e de um lado o beijo famoso, e do outro Paulo e Francesca, pudicamente vestidos, né, na bufera infernal. Não sei se tem mais. Ah, Klimt, tudo bem, um secessionista viennese, pleno simbolismo. Então,
eles moram. E aí, sim, eu coloquei para fechar, desculpa se eu passei um pouquinho do tempo, mas termino logo. In Florenza, na Cappella Brancacci, nella Igreja do Carmine, in Florença, esiste um dos ciclos renascentistas, de pintura renascentistas mais importantes, mais fundadores da estética, da teoria artística da Renascença, que é la Cappella Brancacci affrescata por Masaccio. E che mostra il paradiso terrestre, la cacciata dal paradiso, perdão, e depois o começo, digamos, da vida depois do pecado original. E tem esse affresco em que se mostra, depois de ter comido a famosa maçã, os dois, Adão e Eva, mandados embora, né, por ordem de Deus, por um anjo com a espada, e a Eva che chora, ou seja, como Francesca, ela produz sua voz, ou seja, evidentemente chora, grita com a boca aberta, e Adamo che si copre o rosto e chora, né? É um pouco como Paulo e Francesca, a voz ativa, digamos, dessa storia toda è ela, e enquanto Adamo, Paulo chora do lado dela, mas os dois estão juntos, mas Paulo, Adamo chora e Eva, Francesca grita, fala, explica, narra a sua história. Bom, muito obrigada, desculpa se eu passei um pouquinho do tempo, mas vamos ter alguns minutos para perguntas eventuais. Obrigada. Professora, vamos ver, acho que é o Alexandre, talvez, acho que é. Ele disse assim, Francesca é uma espécie de personagem que prenuncia Madame Bovary, no que concerne a deixar o livro levar pelo imaginário literário? Allora, eu, assim, é interessante essa. Muito obrigada, Cata. Estou agradecendo as pessoas que estou vendo, tá? Então, eu acho assim, cuidado, porque Madame Bovary é realmente muito moderna, né? Muito. Acho assim, então, achei. Fazer uma associação entre Francesca e Madame Bovary, eu não faria. Mas com certeza que humanamente até, digo, que possa existir uma identificação, ou seja, porque Flaubert dizia Madame Bovary c'est moi. Ovviamente ele não entendia se referir somente, aliás, acho nem um pouco, na verdade, na vida pessoal de Madame Bovary, mas em tudo que a Emma representa, né, também literariamente, linguisticamente. Então, acho que não tem essa associação entre Dante e Francesca, não tem mesmo, mas que um princípio de se espelhar, como humanamente, se você tem empatia, sim, eu acho que tem mais empatia, talvez, se tivesse que apostar entre Dante e Francesca, ou seja, de Dante para Francesca, do que Flaubert por Emma, mas pode ter esse princípio, mas eu não faria essa associação, salvo enganos, porque ovviamente amo a literatura francesa, a minha primeira literatura estrangeira, enfim, né, foi a francesa, então gosto muito, mas não faria. Mas posso me enganar, posso não conhecer textos, né, fundamentais a respeito. Sim. Professora? Mas, sim? Ai, desculpa. Oh, tá. Sim. Posso fazer uma pergunta? Na verdade, queria fazer duas, né? Uma, eu queria que você se pudesse falar um pouquinho mais sobre essa questão do Dante deixar a fala com a Francesca e o Paulo mudo, né? Na literatura da época. Sim. Qual simbologia que isso teria, né? E a outra é que você citou um texto do Auerbach em um certo ponto da leitura, e eu queria saber se poderia passar para a gente a bibliografia. Sim, isso tudo vai estar na bibliografia que ainda eu devo para vocês, que não somente devo para vocês, mas que eu preciso fazer para reatualizar, assim, em vista também do ano dantesco, não que esse não seja um ano dantesco, obviamente, mas o ano dantesco, os 700 anos da morte de Dante, que será 2021, eu estou fazendo
uma atualização da bibliografia, que obviamente a gente nunca consegue terminar. Mas o texto de Auerbach, posso te falar especificamente esse texto, é um texto, na verdade, que faz parte de Mimesis e é a respeito, ou seja, o Auerbach foi um grande estudioso de Dante, e da literatura medieval, mas eu diria que tudo que Auerbach escreveu sobre Dante, tudo, absolutamente tudo, é significativo e importante. Agora, especialmente sobre essa, e ele escreveu também sobre a língua, ele sendo conhecedor também de vários idiomas, né, e sendo profundo conhecedor do latim, as línguas vulgares, a retórica, desculpa, das línguas vulgares, do surgimento das línguas vulgares na Europa. Então, tem vários escritos sobre isso. E especificamente sobre essa questão do O, por exemplo, das fórmulas introdutórias de Dante, em Dante, ele, em Mimes, tem um capítulo que se chama Farinata, sobre o canto décimo, não lembro se é Farinata e Cavalcanti, que detalha, digamos, é uma polêmica que ele tem com Croce, com Benedetto Croce. Na verdade, é uma resposta indireta, elegantissima, à tese, sem dúvida, de alto nível, mas equivocada. Eu também concordo com Auerbach, sem deixar, enfim, reconhecendo a grandeza de Croce, com relação à ideia que Croce tinha de poesia não poesia, ou seja, que em certos momentos Dante não era um grande poeta, porque ele se deixaria levar, porque Croce, sendo obcecado pela ideia da forma perfeita, ele acha que em certos momentos Dante, como dizer, perde um pouco, a língua poética se enfraquece. E Auerbach demonstra de uma maneira brilhante, como posso dizer, inclusive é muito humana, não é somente erudita, porque eu acho assim, não vamos esquecer que essas grandes... É mais fácil, no meu entender, pensar como um grande escritor, um filósofo, matemático não sei, às vezes mas assim, um grande, do que como... porque a gente compartilha algo de humano, não é? Acho. Então, não deve ser uma coisa mecânica, ou seja, você se coloca no lugar de Dante, aí esclarece tudo. Não pode ser simplificado dessa forma. Mas, às vezes, algumas questões são realmente, como posso dizer, detalhistas demais, se apega muito em coisas que não fazem, e aí você perde, ou seja, você fica muito especialista demais, no específico demais, você se perde de vista o conjunto. E, como dissemos da outra vez também, a literatura medieval é feita por princípio de conjuntos, de summe. Portanto, não pode ser visto, e Auerbach fala isso, demonstra isso com base na sua imensa também erudição, mas ligando todos os pontos, inclusive com uma leitura agradável, que não é pesada nunca. Óbvio, tem que ter uma base culta para acompanhar, mas nem precisa ser um grandíssimo especialista para acompanhar. Entende? Então, Mimesis, o capítulo de Farinata e Cavalcanti, em que eu tinha pensado no primeiro momento que poderia incluir no curso, mas eu falei, depois a gente tem que dar um recorte, porque senão não completa, né? É difícil dar conta de tudo. Mas, sim, e a segunda, não sei se eu respondi. Sim. E a segunda era sobre a voz dele ter dado voz só a Francesca, né? E o Paulo permanecer mudo nesse... Perdão. Acho que, assim, não é uma... Então, não é uma escolha de gênero, com certeza, mas em parte de gênero como, entre aspas, porque na época de Dante, obviamente, não se questionava isso. Mas, de uma certa maneira, sim, também, porque quem expressa mais os sentimentos, digamos, também do amor, é a mulher, digamos, como ideia, também como clichê, podemos dizer, a partir de uma tradição também. Os clichês não se formam do nada, obviamente. Agora, eu acho que dramaticamente é muito poderoso que os dois estão juntos, mas um fala e outro não.
aumenta a tensão, porque tem uma tensão entre eles também. Entende? Ou seja, você pensa Paulo e Francesca, mas você não pensa num um bolo único. Cada um tem uma personalidade própria. Óbvio que quem se sobrepõe é Francesca. Tanto é que eu até acho, sem querer, escrevi Francesca e canto Paulo, mas eu acho que Francesca é ainda mais. A força das palavras de Francesca são ainda amplificadas ainda mais pelo fato que Paulo não diz nada. Eu acho, agora, não acho que. É assim, lembrando que, então, no conjunto, na concepção total da obra da Divina Comédia, não é casual, ou seja, começa no inferno, purgatório, paradiso. Lembrando que Dante, toda a obra de Dante se liga, na verdade, também a Vita Nuova. Vocês lembram que a gente leu aquele trechinho final que ele fala, ele anuncia que ele vai escrever de Beatrice algo que ninguém nunca escreveu. Ou seja, então, o foco é a figura da mulher, o foco norteador, digamos, a mulher, porque é objeto, em parte, também, né, do amor, vítima. Ou seja, se a gente faz uma leitura sociológica, não funciona, obviamente, não é isso que você fala, obviamente, mas isso exclui, né? Dante exclui isso, por sorte, senão Agora, mas que o foco norteador é um dos, mas talvez como diz Borges, Borges dá a interpretação dele, que é uma interpretação de poeta, de criador, mas é Deus e, portanto, é Francesca, mais que Virgílio até. Entende? Então faz sentido para mim que seja ela que fala. E também, devo dizer assim, não tem outros casos de casais, de um casal que tem no inferno. Tem outras pessoas, almas que ele encontra, que homens, mulheres, mas não são um casal, que podem falar, enfim, mas não é um casal. Também, se vocês lembram, Farinata e Cavalcanti, a gente falou mais de Farinata, né? Mas Cavalcanti, porque a tragédia de Cavalcante fica ainda mais amplificada pela fala de Farinata. E aí o Auerbach, aconselho ler o Auerbach, é um texto maravilhoso de Gramsci, que não deu tempo para comentar, que ele escreveu na Quaderni del Carcere, em que ele, se identificando mais em Cavalcante, ele, segundo uma visão muito... que é incrível, porque Gramsci escreveu esse texto contemporaneamente a Auerbach, só que sem saber do texto de Auerbach, não... Ou seja, havia, obviamente, sobre Dante todos refleteram, né? Mas mais ou menos nos mesmos anos. Só que Auerbach, na Turquia, né? Ele se refugiou em Istambul como judeu, ele teve que fugir, enfim, e escreveu Mimesis, e Gramsci estava preso nas cárceres fascistas, escrevendo I Quaderni del Carcere. Então, depois eu mando na bibliografia, então, esse texto de Gramsci, que é muito menos conhecido porque de Auerbach, que é óbvio, porque Gramsci, nei Quaderni del Carcere, fala de muitas coisas, né, em uma condição bem diferente, enfim, mas vale a pena também ler os dois juntos. Professora, Sim. Uma pergunta aqui do Lucas, ele disse que em algumas edições tem uma diferença no verso 96 do canto quinto, entre uma variação entre citate e citate. Sim, e ele sim. pergunta se isso é uma variação significativa ou não. Allora, sim, então, não existe uma edição da Divina Comédia, existem várias edições, vários textos, mas não existe um original, como existe do Canzoniere di Petrarca, como existe de Camerão, ou seja, ou várias cópias do original que tenha sido revisto pelo próprio autor, não existe de Dante. Pode ser que em algum lugar, em alguma biblioteca exista, ou em algum arquivo, mas não foi achado até agora.
Lembro que quando era criança eu sonhava sendo de Florença, sabe aquelas coisas que a gente via quando, uma dessas casas, talvez dentro de um muro, a gente um dia ache uma cópia original, ou seja, da época possuída por Dante, revista por Dante, não existe de Dante. Ou seja, o que tem de... provavelmente por causa do exílio que ele sofreu. E provavelmente se existe não está em Florença, porque se existe... Bom, aí só que Dante foi imediatamente... Grazie, quaderni di Leonardo, sì, grazie. Existe, só que Dante foi imediatamente divulgado, também a história da divulgação da Divina Commedia é tutta un'altra cosa, immensa, complicata, complexa, cioè. Então, mas o que é importante é que foram imediatamente divulgados os vários cantos à medida que ele os escrevia, juntados e feitas edições, a mano, obviamente. E, ovviamente, por não ter um original, em certos pontos tem discrepâncias, né? E não se sabe, tem reconstruções. Agora, no caso della Citate, eu li, de fato, Lucas, obrigada, você tem toda a razão, eu li porque eu gosto mais de citate, que é um erro, na verdade, porque il verbo não é tacere qualcuno, calar alguém. Il verbo tacere in italiano non è transitivo, ou seja, esse ci sarebbe nós, em português não funciona, porque em português calar alguém se diz, né? Quer dizer, mas eu não posso dizer tacere qualcuno, mettere a tacere ou fare silenciar alguém, mas ovviamente depois, dependendo também da época. Existe o verbo tacer-se, que quer dizer ficar calado. É um verbo riflessivo. Então, assim, só que poderia ser citate, que seria a terceira pessoa singular do presente indicativo do verbo tacer-se, que quer dizer assim, enquanto a bufera ou a tempestade, como faz, cala-se, está parada. Calar no sentido de parar também, né? Mas eu acho mais bonito, mas assim, é uma questão de gosto, talvez seja, porque existem lições desse tipo, citate, não, que é um erro, na verdade é uma aberração, não uma aberração, mas é tão forte questo citate, ou seja, nos deixa calmos, nos deixa tranquilos, parados, considerando dramaticamente, é muito bonito essa coisa de toda tempestade que vira, e naquele momento, por quase um capriccio di Dante como autore, come se fosse Dio la tempesta, e di fatto, como vocês veem, o Doré privilegiou essa coisa, ou seja, no meio do caos, um momento, eles que ficam parados e podem. Então, assim, mas é verdade, absolutamente exato o que o Lucas falou. Não sei se saberemos qual é o que o Dante preferiu, ou qual se pode. Evidentemente, se existe também a versão, scusate, la lezione citate, è che io non fui rever no dicionário, ovviamente, della Crusca, no dicionário storico, mas evidentemente podia ser admitido um uso assim do verbo tacere. Mas lembrando que a língua poética que força algumas coisas, cria, é uma língua, qualquer língua poética, cria, é criativa, é criadora, e para criar algo, às vezes, tem que forçar os limites da gramática, ma quando faz sentido, ovviamente, não é forçar para forçar, não sono parole in libertà, como diziam os futuristas, não é isso, né? Mas assim, de qualquer jeito, certíssimo, Luca. Que bom que você saiba disso, tenha notado isso. Bom, mais uma, senão a gente encerra aqui. Que bom que, né? Espero que tenham gostado dei nostri amanti. Tudo bem, Leonardo?
Bom, professora, então a gente, né, a gente já pode ir encerrando, eu acho. Sim. E aí eu lembro, né, que Obrigada, Natan. a nossa próxima aula não será sexta-feira que vem, né, dia 18, mas sim dia 25 de setembro, é a segunda aula, que aí será o Canto de Ulisses. Que é Eu lembro, belíssimo, por favor, é maravilhoso também. Bom, está aqui, são 3. Desculpa, Leonardo. não, Obrigado. só para dizer então que depois, assim que eu colocar no YouTube, com o próximo link da próxima aula, eu também envio para vocês, mas está tudo lá no nosso canal. Perfeito. Agradeço muito, sinceramente, é um prazer a gente se encontrar aqui nesse espaço que nós conseguimos na burella infernale, na bufera infernale que a gente está, não é? É verdade. Esse espaço ci tace, agora, allora. No, procura nos tacerci, ma É, non ci riuscirà, non vai é vero. conseguir, certo? Un bacio, grazie, ci sentiamo, a Um bacio, presto. professoressa. Presto. Tchau, Grazie, ciao, buon riposo. tchau. Ciao.